Olá pessoal, eu sou Clara Regui, estou de volta com as resenhas da Clara, hoje falando de algum lugar do litoral baiano. Estou aqui tirando alguns dias de descanso e aproveitando para pôr as leituras em dia. Acabei de ler esse lindo livro do José Eduardo Agualusa, escritor angolano, português, mora em Moçambique, mas tem também ligação com vários países lusófonos como o Brasil. Né? O Agualusa, eu nunca tinha lido nada dele, uma falha no meu currículo, porque ele é um cara muito importante, muito premiado. Eu leio muitos artigos dele que ele publica na imprensa, ele é jornalista também. Nascido em Angola, em 1960, estudou em Portugal, já morou em vários lugares e hoje mora em Moçambique. E é em Moçambique que ele localiza a história desse livro, Os Vivos e os Outros, da editora Tusquets, deixa eu conferir aqui, Tusquets Editores, que lançou esse livro dele, e eu li no Kindle, como vocês puderam ver aí na capa desse vídeo. É interessantíssimo livro, porque ele começa a história localizando um grupo de escritores, a maioria de origem africana, tem sul-africanos, nigerianos, congoleses, angolanos, moçambicanos, etc., reunidos num festival literário ali em Moçambique. E aí, no começo do livro, a primeira parte do livro, esses escritores estão conversando sobre literatura, sobre a criação de cada um e sobre as raízes africanas, né, a cultura africana, como é que as coisas influenciam, como é que as coisas se dão na literatura de cada um deles. Mas, ao mesmo tempo está tendo esse evento literário, começa uma tempestade horrível, muito forte, e Moçambique é uma ilha, eles estão nessa ilha, né? E a determinada altura acaba a luz, acaba a internet, acaba qualquer contato entre a ilha e não só o continente, como o resto do mundo, né? Muitos deles têm parentes, têm marido, têm mulheres em outros países, em outros continentes, e todo mundo fica isolado ali. E aí começa a acontecer coisas muito estranhas, começam a surgir figuras muito estranhas, começam a surgir personagens saídos dos livros desses autores, começam a andar pelas ruas da cidade, a interagir com os personagens, entre aspas, reais, né? E eles isolados do mundo, então alguns começam a achar que o mundo acabou, que aquele temporal acabou com o resto do mundo, e eles estão ali, né, nesse limbo, nesse lugar que para alguns pode ser o próprio inferno, para outros pode ser qualquer outra coisa. Né? Esse realismo mágico, essa influência de lendas, de contos, de histórias mais ou menos fantásticas, umas mais, outras menos fantásticas, tudo isso permeia essa história que vai misturando realismo com coisas surreais. Chega um ponto em que, de fato, eles conseguem informações do outro lado da ponte que liga essa ilha ao resto do mundo, e as informações não são nada boas, porque tem, de fato, uma catástrofe mundial acontecendo, e eu não vou dar spoiler para dizer o que é, porque tem surpresas pela frente. Mas é muito rica, muito interessante a narrativa do Agualusa, uma escrita muito poética, muito cheia de mistérios e encantamentos, e é impossível fugir desses encantamentos sem mergulhar numa cultura ancestral que nos lembra, claro, nossa própria cultura e também as dos nossos povos originários aqui do Brasil, dos nossos indígenas e das tradições africanas que herdamos também dos nossos antepassados. Então, o livro Os Vivos e os Outros tem todos esses fatores entrelaçados numa costura muito poética, muito bonita, que eu recomendo demais. E me despeço por aqui, recomendando a leitura e pedindo que continuem nos acompanhando, nos dando apoio na nossa batalha pela divulgação do livro, da leitura, da literatura, da cultura, da educação e de mais cidadania para todos nós. Paz!
Até!